Olá! Bom, queridas alunas, queridos alunos, agora vamos começar com as nossas pequenas videoaulas da quarta e última unidade do nosso curso de Teoria Geral, Hermenêutica e Interpretação, no âmbito da pós-graduação em Direito Processual da PUC Minas Virtual. Essa quarta unidade, eu estou intitulando de Democratização do Acesso à Justiça e Teorias da Decisão, considerando um perfil de processo constitucionalmente adequado. Então esse seria um título, sempre um tanto genérico. Espero que se lembrem, a nossa primeira unidade introdutória, muito mais provocativa, muito mais filtrada, por uma reflexão sociológica, antropológica, extremamente crítica. A gente começou exatamente fazendo essa conexão do processo democrático com o acesso à justiça. Explorei, provoquei fundamentalmente essa percepção problemática do tamanho do desafio no que tange à democratização do acesso à justiça, e é claro que o direito processual é solidário, necessariamente vai se solidarizar com todo esse desafio. Até agora, na segunda e na terceira unidade, passamos por uma ampla variedade de escolas ou correntes do pensamento jurídico, explorando fundamentalmente teorias da interpretação e da decisão judicial. Em todas essas escolas, essas teorias não se mostraram razoáveis, suficientes, realmente consistentes quanto à democratização do acesso à justiça, ou, o que daria no mesmo, quanto a um perfil de processo democrático ou constitucionalmente adequado, mesmo no contexto da jurisprudência dos valores, da teoria da ponderação alexiana. O problema, particularmente considerando a dinâmica jurídica no Estado e na sociedade brasileira contemporâneas. E agora, na quarta unidade, gostaria de trazer algumas outras contribuições teóricas que talvez sejam um pouco mais promissoras em relação à viabilização de um processo democrático e, consequentemente, da democratização do acesso à justiça. Vamos falar de forma mais direta da contribuição habermasiana com o procedimentalismo discursivo habermasiano, e vamos falar da teoria do direito como integridade de Ronald Dworkin. Seriam as duas grandes referências teóricas, pensando de forma mais direta na democratização do acesso à justiça, nas teorias da decisão judicial, mas para que a conversa possa ser produtiva, consistentemente produtiva, vamos precisar falar de toda uma mudança no panorama da própria hermenêutica filosófica. E aí vamos falar do giro linguístico
vamos falar de filósofos, né? Vai ser uma fala muito breve, mas é fundamentalmente o que vai definir esse novo perfil de teoria da decisão jurídica e o que pode viabilizar a democratização do acesso à justiça. Então é importante que fique claro, porque nos nossos limites, né, buscando sempre ser o mais direto, o mais transparente e claro na nossa conversa, eu não preferi né, trazer um panorama, um pano de fundo filosófico que teria dado suporte a todas as contribuições teóricas enquanto métodos de interpretação e aplicação do direito, né? Porque eu teria que voltar na filosofia da consciência, eu teria que voltar na hermenêutica tradicional, na hermenêutica fundamentalmente como método, né? E que tem aquela função que eu mostrei, isso eu mostrei de uma forma bem clara, né? Todo um esquema de interpretação que na verdade tem um compromisso de manutenção da ordem, da segurança jurídica, da certeza do direito, um perfil de interpretação do direito que seria muito mais um perfil reprodutivo e não produtivo, criativo. Agora, né, o primeiro ponto da nossa conversa na unidade 4 é exatamente isso que a gente rotula de giro linguístico, né? E que na verdade implica, né, na contribuição de dois grandes filósofos do século XX, pelo menos dois, né, que eu menciono expressamente. Primeiro, o filósofo Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, né, que a partir de um determinado momento da sua reflexão trouxe o que a gente chama genericamente de giro pragmático, né? E a segunda contribuição filosófica é da hermenêutica filosófica, né? Hoje já um grande clássico, mas também um pensador do século XX, um alemão, Gadamer. Né? Com Gadamer a gente tem especificamente a virada hermenêutica. Né? Então Wittgenstein e Gadamer vão possibilitar esse novo pano de fundo, um pano de fundo que, como eu vou mostrar, acaba sendo um suporte muito novo, com outras potencialidades e que leva exatamente à construção habermasiana e dworkiniana, né? Então, é o panorama da nossa discussão na quarta unidade. Né? Nesse primeiro momento, então, né, pensando assim nas sessões da nossa quarta unidade, vamos desde já começar a falar sobre o giro linguístico, né? Sobre a hermenêutica filosófica e não mais a hermenêutica como método, digamos assim, né? Porque de tudo aquilo que a gente conversou fundamentalmente na segunda unidade, todas aquelas correntes de pensamento, né, que tratavam da interpretação do direito, sempre fizeram um amplo esforço para trazer métodos de interpretação. E isso se mantém até Robert Alexy. Né? Percebam agora, de uma vez por todas. Né? Então, se na escola da exegese o método de interpretação era um método de interpretação mecânica, lógico-dedutiva,
né? A subsunção do fato à norma, o juiz boca inanimada da lei. Se com a escola histórica alemã, com toda a sua sofisticação, né, para além da interpretação gramatical ou literal e sistemática que a gente já poderia encontrar na escola da exegese, né, começávamos a visualizar ali, né, a interpretação histórica, se com Ihering, né, já na perspectiva um tanto libertária, né, para além da interpretação gramatical, para além da interpretação sistemática, para além da interpretação histórica, pensaríamos na interpretação teleológica, né? Então a coisa vai crescendo, mas a gente está sempre dentro de esquemas que têm uma função de trazer segurança, de manter a ordem, tá? E aí a gente passa para a ponderação desde a jurisprudência dos interesses, ganhando muito mais expressão e impacto com a jurisprudência dos valores e culminando na proporcionalidade em sentido estrito alexiana, já, né, vamos dizer, sofisticada, adequada ao Estado democrático de direito, mas ainda esquemas, ainda o pano de fundo da filosofia da consciência, quer dizer, aquela visão de mundo em que o sujeito racional, servindo-se da sua consciência, vai conhecer um objeto. É a relação sujeito-objeto que é mediada pela linguagem, né? Então esse é o paradigma da filosofia da consciência, que remonta à filosofia iluminista, né? Descartes, Kant, enfim. Mas isso vai ser desconstruído, né? Desde a segunda metade do 19, se a gente pensa nos grandes mestres da suspeita, né? E aí no panorama do pensamento crítico, desde Karl Marx, passando por Nietzsche, né? E finalmente com Freud. Freud, né, vai desconstruir completamente isso, mostrando uma série de outras categorias para além da consciência. E assim chegamos no século XX, o século da desconstrução. Tá? Poderíamos conversar muito sobre Heidegger. Né? Heidegger foi o mestre de Gadamer, que é o autor que a gente vai tratar de uma forma um pouco mais direta, né? Mas o Heidegger, ele vai trazer um perfil de filosofia existencialista. Todos vocês devem se lembrar do Dasein, né? O ser jogado no mundo, né? O ser que é história e que enquanto história é linguagem, o ser que é sendo, existindo. E nesse contexto, né, a filosofia contemporânea vai romper completamente com esses esquemas. Né? Então é esse o panorama que agora a gente vai conversar. É claro, de forma que não é, inclusive, assim, tão detalhada, né? Vamos fazer uma dessas pequenas videoaulas falando do giro pragmático com Wittgenstein, do giro hermenêutico com Gadamer, não mais do que isso, né? E na sequência a gente fala da contribuição do Habermas, falamos da contribuição do Dworkin, né? Num primeiro momento seria o suficiente para que vocês tenham de suporte de videoaulas, é claro, né? Vamos considerar sempre os textos, as notas de aula, os fóruns, os exercícios,
e tudo isso vai formando, né, o nosso suporte didático, né? Bom, então, na próxima pequena videoaula, a gente já traz esse panorama filosófico. Muito obrigado.